acabámos de escutar Sete Portas Mal Fechadas, do terceiro álbum dos TGB. TGB, que é a sigla para tuba, tocada por Sérgio Carolino, guitarra a cargo do Mário Delgado e a bateria de Alexandre Frazão. O Alexandre não está hoje, nós vamos conversar com o Sérgio e com o Mário. Cada um dos três começou o seu percurso num lugar do mundo diferente, o Mário Alexandre no Brasil, o Sérgio em Alcobaça e o Mário em Águeda. Quer o Mário, quer o Sérgio começaram os seus estudos musicais em Lisboa, onde também se formou os TGB. Bem-vindos, Sérgio e Mário. Obrigado por terem aceito o convite. Nós estávamos aqui antes até de gravar a falar desta situação de confinamento e isto é uma coisa que eu penso que afeta muito os músicos. Eu queria falar disso um bocado mais à frente, porque obviamente é a realidade que temos que enfrentar, mas ia-vos pedir para conhecermos os TGB. Eu imagino que se andarem na rua, a maior parte das pessoas não vos conhece e, no entanto, quer vocês dois, quer o Alexandre, são dos músicos com um repertório, uma discografia e um trabalho mais reconhecidos em Portugal. Têm colaborações também com artistas internacionais e por isso queria dar-vos a conhecer. Nós temos, especificamente no TGB, 3 álbuns com um espaço de anos, em que vocês, obviamente, continuam a trabalhar noutros projetos. Que espaço é este, os TGB? Onde vocês se vão sempre encontrando com frequência, mas com este espaço de tempo? Fala o Mário. O Mário é que é o mestre de cerimónias, o nosso grande mestre. O TGB é um bocado o parque das brincadeiras. Nós nunca sabemos, e é desafiante porque nunca sabemos bem o que é que vai acontecer. Quando fazemos um disco novo ou quando começamos a fazer temas novos. Como o grupo tem uma formação fora... Eu já não acho a formação fora do comum. Antes costumava dizer isso. Para mim já estou habituado ao que é a formação, mas é assim como uma formação polimórfica, porque cada instrumento não está confinado a fazer uma coisa, pode fazer coisas muito diferentes. Então, quando trabalhamos coisas, nunca sabemos bem o que é que vai acontecer. Até às vezes fazemos muitos concertos sempre com os mesmos temas, porque não nos fartamos, porque muita coisa pode acontecer nos mesmos temas. Agora temos que fazer uns temas novos, que eu amanhã vou começar a escrever música nova. E nem com os TGB eu nem posso pensar assim, agora vou fazer uma música lenta, agora vou fazer uma música rápida, agora vou fazer uma música com ritmos, porque em cada música pode acontecer tudo. Então é assim como um espaço de enorme liberdade. Sérgio, também sentes isso? Sabes que estava a pensar que na capa deste terceiro álbum, lançado há 3 anos, ou há 2 anos... O ano passado. Tinha 2018 na cabeça, mas pronto. Aquilo é uma colagem que até faz lembrar um bocado as animações do Terry Gilliam. Por isso, essa coisa que estavas a dizer, ser um parque de diversões para vocês, nota-se realmente que há colagem, cada música passa por muitos sítios diferentes, a própria... E sente-se esse prazer de tocar. Também é assim contigo, Sérgio? Para já, em primeiro lugar, eu nunca tinha pensado na vida poder ter um projeto onde estivesse a tocar com um músico como o Mário e com o Alex, e que para mim estar com eles, mesmo sem estar a tocar, é uma aprendizagem. Só ouvi-los falar de música, eles conhecem tanta coisa que uma pessoa... Eu saio das conversas, tenho que ir à procura. Há muitas coisas que eu fico curioso realmente de conhecer, porque eles conhecem os solos e as datas de nascimento deste, e quando é que foi gravado o disco, e qual era a editora. E pá, é uma coisa impressionante. É realmente duas pessoas apaixonadas por aquilo que fazem. E eu venho de uma área um pouco diferente, mas na realidade eu pude crescer como músico. O músico que sou agora é em grande parte graças aos TGB, porque foi a partir desse momento que também me ajudou a sair um bocado do ninho e a mostrar coisas diferentes com a tuba, e eu próprio redescobri-me a mim próprio a fazer coisas que não eram a minha área, que eu próprio fazia, umas brincadeiras, mas pronto, quer dizer, não sou propriamente um músico de jazz, sou aquele improvisador que ouve e que vai atrás e que tenta perceber rapidamente o que se passa em termos harmónicos, em termos de textura, cor, dinâmica, e então este grupo para mim tem sido
não só o parque de tradições, mas uma maneira de me autodescobrir e de me levar para outras dimensões artísticas, porque é sempre, cada concerto, não há um concerto que a gente diga que vai acontecer isto ou que foi isto, não, são todos diferentes, não, mesmo os temas podem ser os mesmos, não há nunca nada igual, é sempre tudo diferente, é sempre... E é isso que é entusiasmante, como o Mário estava a dizer, nós tocamos o mesmo tema, fazemos um setup, uma lista de temas, imaginemos, os 4 próximos concertos vamos tocar esta lista. Estamos à vontade, aqueles temas vão-nos dar o prazer como se estivéssemos a descobri-los novamente, do início. Não há aquela coisa, lá vamos tocar este tema outra vez, este tema, já tocámos isto 100 vezes, agora vamos tocar mais este tema. Não, porque é de tal maneira flexível. E depois há outra coisa importante. Nós, como estavas a falar do tempo entre cada disco, não é? Parece que do primeiro para o segundo foram 8 anos ou 7, e depois agora foram 10 anos. Mas, basicamente, acho que vieram na altura que deviam de vir. É o que é. O grupo foi amadurecendo, nunca deixámos de tocar, felizmente. E é um grupo que se a gente for a ver bem, já temos quase 20 anos a tocar juntos. O que é, para já... É algo raro acontecer. Aliás, o Mário tem um trio que ainda tem mais anos que isso, que é o trio com o Carlos Barreto, quer dizer, que é um grupo que existe, quer dizer, é inacreditável como é que hoje em dia, eu quase que o único grupo que conheço que existe há mais tempo foi toda a gente conhece, que é o trio do Keith Jarrett, com o Peacock e com o Jack DeJohnette, não é? Esse trio que parece que já tocam desde a época dos dinossauros, mas na realidade há grupos que pronto, andam ali uns anos, mas depois acabam por desaparecer ou transformam-se noutra coisa. E realmente este projeto continua a ser os TGB desde o primeiro concerto que fizemos. Apesar de todos os anos, há anos com mais concertos, outros com menos concertos, mas acabamos sempre por... Há sempre qualquer coisa. É isto... E esta liberdade que desafia, é uma liberdade que até obriga quase a ir à procura de novos caminhos. Também senti isso na composição. Há bocado estavas a falar, Mário, que nunca sabes, quando te vais debruçar agora nas músicas novas, por onde é que as coisas vão. É assim? É terrível porque nenhum tema serve para os TGB, mas também qualquer tema serve para os TGB. Às vezes eu já sei o que é que o grupo pode fazer. Se bem que nós tínhamos quase um quartinho, conseguíamos fazer as coisas de uma determinada maneira, depois no segundo disco descobrimos mais outras coisas, e agora no terceiro disco descobrimos mais umas tantas. Então cada vez há mais hipóteses. Sim, uma coisa que eu tenho aqui a guitarra e a tuba, e uma coisa que tenho que confessar é que eu não esperava que a tuba fosse um instrumento tão versátil. Mas é porque o Sérgio é um músico impressionante. Sim, exatamente. Sérgio, há momentos em que eu só depois de ouvir muitas vezes é que me apercebo que era a tuba a fazer determinadas melodias, determinadas frases. Há uma música em que no início, que tem uma introdução, até parece um didgeridoo. Isto já era algo que tu fazias mesmo antes dos TGB? Esta experimentação com o instrumento? É aquelas coisas que se brinca, porque a maneira de tocar um instrumento de metal é parecido com o didgeridoo, a vibração dos lábios, não é? Através do ar, passa pelos lábios e vibramos. Portanto, é muito parecido, é assim que se produz um som no didgeridoo. Depois vamos brincando com as consoantes e as vogais, fazendo aqueles sons, pronto, e tudo começa, lá está, é tal coisa, tudo começa em brincadeiras, não é? Nós, na realidade, eu acho que todas as bandas onde eu toco, os TGB é a banda onde nós três, como o Mário diz, estamos completamente, agora está na moda o termo, desconfinados. Em vez de ser confinados, estamos desconfinados. Não há estamos livres, qualquer ideia que um de nós possa ter, nunca ninguém se opõe. Mesmo que haja uma oposição, mas nunca ninguém diz, mas vamos experimentar, vamos ver se funciona. Não é aquela coisa, não, isso assim não funciona. Não, vamos experimentar, porque às tantas até funciona. E se não funcionar daquela maneira, pode funcionar de outra. Há várias maneiras de fazer as coisas e de fazê-las funcionar. E esse espírito de ir à procura, de ser sempre... Há sempre
tudo é possível, percebes? Nunca, como o Mário estava a dizer, se calhar não, mas se calhar sim, mas vamos experimentar, e por que não? E arranjamos uma maneira daquilo funcionar. O que é mais desafiante e que é o mais difícil para qualquer ensemble, desde a música orquestral, sinfónica, clássica, erudita neste caso, ou jazz, ou o que seja, que é criar uma identidade, não é? Isso é o mais difícil enquanto artistas, seja qual for a área. E acho que nós aos poucos conseguimos criar essa identidade, não é? Que é a coisa mais difícil. E dentro dessa identidade, quando vamos explorar outros tipos de música, tentemos manter sempre essa sonoridade, independentemente de ouves os 3 álbuns, são os 3 completamente diferentes, mas existe uma coisa que é semelhante, que é a sonoridade do trio, que o trio conseguiu criar, que muito em grande parte, e eu digo isto muitas vezes, em grande parte graças, porque o trio, a ideia do trio partiu do Alex, depois com o Mário, mas a ideia, por exemplo, o conceito musical passa muito pelo Mário. O Mário é o nosso estratega em termos de... O Mário diz que não, mas ele é o estratega em termos dos arranjos, em termos dos temas originais. O Alex, por exemplo, tem uma ideia, mas o Mário ou eu, e a gente manda-lhe as coisas e o Mário transforma aquilo em algo que funciona em algo orgânico, estás a ver? Que quando nós vamos ensaiar, já há ali um trabalho que o Mário tenta... claro que depois pode ser sempre alterado ou revisto, mas há ali uma estratégia, há uma sonoridade, um estilo, ou um conceito em mente já. E isso, por vezes, é o que faz falta a muitas bandas. Que até, há pessoas que até têm bandas interessantes, muito bem, e depois não se aguentam muito tempo porque faz falta esse tal conceito, essa tal individualidade, essa característica muito, muito própria de determinados ensembles. E há muitos ensembles que não se aguentam muito tempo, acabam por se desvanecer, ou porque também não são capazes de se recriar, ou de... sei lá, há várias razões, esta pode ser uma delas. Queria pegar nessa deixa, Sérgio, e perguntar ao Mário em relação à composição, que noutras áreas musicais os momentos estão um bocado mais distintos, o que é o momento da composição, o momento do ensaio, o que é compor e o que é executar. No jazz dá-me a ideia que compor, ensaiar, improvisar, há uma certa continuidade. Como é que as coisas se processam, ou como é que tem acontecido, como é que chegamos a um tema, já como ele depois, próximo do que será tocado em palco? Nos TGB os temas são bastante diferentes. Pode haver um tema mais composto, com algumas partes mais complexas, mas também pode haver temas que são quase uma ideia muito simples e os músicos é que transformam aquilo tudo. Portanto, não é assim não é sempre igual. Não é sempre igual. Ou às vezes até pode haver um tema que eu trago e que tem umas ideias, como diz o Sérgio, que eu trago aquilo já muito trabalhado e depois chego e eles transformam aquilo tudo. Ou seja, eu tenho uma ideia para o ritmo e o Alex faz um ritmo completamente diferente e fica muito melhor. Ou eu tenho uma ideia escrita para a linha de baixo do Sérgio, o Sérgio começa a mudar e fica muito melhor. O pior é que eu depois no fim já não me lembro bem. Mas será que aquilo fui eu que escrevi ou não? É mesmo dos 3. Mas é um bocado a essência deste grupo. Portanto, essa fronteira entre as coisas estarem muito bem delineadas ou pouco delineadas é muito ténue. Há uma coisa que a mim me impressiona, é que há um gozo muito grande em escutar e em ver-vos ao vivo. E vocês também já disseram que têm esse gozo em tocar, mas a mim parece-me que a execução é muito complexa. Há muitos ritmos, muitos tempos. É isso. O Sérgio e o Alexandre são completamente virtuosos. Eu às vezes tento não ser muito sloppy a tocar as coisas, tento disfarçar, mas eles são completamente virtuosos. É errado, o Mário é um virtuoso. O Mário consegue, vocês se repararem bem na quantidade de pedais que ele tem, e ele até tem um projeto que eu tenho um nome engraçado que eu agora não me lembro, qualquer coisa, Don Quixote, que ele faz tudo sozinho.
Ele compõe, ele já traz coisas pré-gravadas. Aquilo o homem dos 1000 instrumentos. Está sozinho. Ele não precisa de nada ter ali o Alex e o Sérgio Carlino. Ele podia fazer aquele espetáculo e até era um geek muito mais bem pago. Eu costumo dizer que o duo é a formação melhor nos dias que correm, mas mesmo assim tem uma pessoa a mais. Está uma pessoa ali a ganhar o caixa do outro. Pronto, eu por isto na brincadeira, mas por exemplo, mas agora falando a sério, este trio, como a maioria dos temas são temas originais, ou como diz o Mário, pequenas ideias que nascem, e às vezes até nascem no momento, ou nós trazemos as ideias e depois conseguimos desenvolvê-las nos ensaios e acabamos por depois no concerto ainda são mais desenvolvidas, mas para mim os verdadeiros artistas são os compositores e os improvisadores, porque tudo o resto são apenas intérpretes. Eu, na minha qualidade de músico erudito, sou apenas um intérprete. Sou uma pessoa que interpreta a música dos verdadeiros artistas, dos compositores, e esta faceta da improvisação, sobretudo da improvisação livre, espontânea, a mim interessou-me porque finalmente eu conseguia ser também incluído como nessa faceta do verdadeiro artista, não é? Porque a improvisação é a composição ao vivo, basicamente é isso também. Portanto, a mim sempre me interessou visto que eu na área da composição nunca me debrucei muito, talvez por desleixo ou porque nunca tive, se calhar, oportunidade, ou sei lá, nem sei bem, mas gostava muito e é uma área que me interessa, mas na realidade, com a improvisação eu gosto muito de fazer espetáculos sozinho, totalmente improvisado, completamente. Construir o caminho, para isso tenho que delinear bem ao início uma estratégia, tipo como um livro, uma introdução, um desenvolvimento ou uma conclusão, ou pode ser diferente, mas tem que haver uma estratégia, tem que haver um clímax de todo o espetáculo. Portanto, é algo que sempre me interessou e foi através dos TGB que essa paixão surgiu, e esse interesse, porque havia essa liberdade, e também porque nunca senti que algo que eu fizesse pudesse estar errado. Quer dizer, muitas vezes na música erudita, e eu já fui júri em muitos concursos internacionais, e antes de ser júri também já participei, tu tens aquela coisa que estás muito formatado, estás muito dentro da caixa, percebes? Com muita facilidade, tudo o que tu fazes pode ser considerado errado, ou falhas uma nota aqui e acolá, uma frase, e as pessoas dizem que foi mal tocado, ou então o estilo, e não sei, estás fora de estilo, e quando comecei a entrar na cena do trio, dos TGB, e começava a ver que na realidade não é bem assim, que na realidade tudo é possível, quer dizer, há sempre uma maneira de fazer as coisas, e a improvisação permite-nos isso, e comecei a sair fora da caixa, e comecei a ter uma perspectiva diferente da música, do que era realmente a música. Não quer dizer que eu desde jovem, como fui autodidata, sempre aprendi a ouvir discos e a imitar, pronto, e continuo a acreditar que seja o melhor professor é através da imitação, até descobrir a sua própria linguagem, a sua própria voz. Mas acho que eu estava no mundo erudito, uma pessoa queria muitos preconceitos, estamos muito preocupados com muita coisa, em vez de estarmos preocupados realmente em fazer música, que é aquilo que interessa, estamos muito preocupados em falhamos uma nota, fazemos um filme incrível, por exemplo, um concerto de uma orquestra, a tuba toca pouco, tens uma parte difícil, tens 10 sons para tocar e houve um que não saiu bem como tu querias, pronto, quer dizer, pensas que estragaste aquilo tudo, e isso é completamente errado, não tem nada, errar é humano, e então nesta área, isso fez com que eu aprendesse a lidar melhor com isso, e acabei por me tornar um músico diferente, não é? Portanto, a música, acabei por perceber que a música diz tudo aquilo que nós precisamos saber, e não a parte mecânica ou a parte técnica, que pode ser importante até uma certa fase da nossa vida, mas a partir daí, quer dizer, já não é bem assim, quer dizer, a música é sempre a mensagem, ou seja, nós estamos a transmitir uma mensagem, mas
nós temos que acreditar nessa própria mensagem. Essa é que é a verdade, não é? Nós estamos a transmitir uma mensagem. Se o artista não acredita na mensagem que ele próprio está a querer transmitir, não faz sentido nenhum. Quer dizer, e isso eu aprendi, posso dizer francamente que os TGB ajudaram-me a perceber essa parte musical que é para mim que é aquela que faz mais sentido e ajudaram-me a crescer em várias perspectivas de vários anos. Há uma coisa que eu depois te quero perguntar em relação a isso. Queria só lembrar, quem nos está a escutar, que os vossos concertos foram considerados muitas vezes pela crítica do jazz, quer ao fazer o balanço do ano, quer em festivais de jazz em que estiveram juntos, como os melhores. Eu só vos vi uma vez ao vivo, mas posso dizer que é um dos concertos da minha vida. E essa energia é uma coisa que se nota depois nos álbuns. Que para mim é muito complicado. Eu sou de uma área mais do rock, como quem escuta. O jazz comecei a escutar muito mais tarde, não comecei na adolescência. Mas quando vos vi ao vivo, que ainda não tinha os CDs na altura, fez-me lembrar os Mr. Bungle. Com uma diferença, é que vocês são um trio, estão a fazer aquilo no momento e a execução é muito... parece muito mais difícil, mas há esse gozo enorme. Vocês têm... Isto é uma altura péssima para fazer planos, mas têm pensado quando é que poderão voltar aos palcos? Há alguma coisa... é possível ter uma perspectiva disso neste momento? Não faço ideia, mas acho que esperemos que, sei lá, em março ainda se calhar não acontece nada, mas vamos ver se isto melhora. Mas pelo menos nós temos um concerto marcado para julho, em que temos de tocar música nova. E temos outro que foi adiado, que era o Festival de Jazz na Sérvia, que eles querem que seja este ano. Éramos para ter ido antes do Natal, mas cancelaram-nos o voo de regresso e então, pronto... Ainda podíamos estar lá a tentar regressar. Sim, fazíamos esta entrevista convosco a partir da Sérvia. Enfim, olha, não ajudávamos a estragar o Natal a ninguém. Enfim. Há bocado estava-me a lembrar, Sérgio, de um amigo meu, nos ensaios com uma violinista de orquestra. Ela aproximou-se dele porque ele estava a fazer música instrumental. E então ela confessou que foi desde criança que começou a estudar violino e que nunca tinha composto uma melodia, por mais simples que fosse. Que isso era, nos meios em que ela andava, algo que se escolhia cedo e era uma outra vertente da música. Ela era intérprete. Curiosamente, depois, no segundo ou no terceiro ensaio, ela tinha já recolhido, de forma muito profissional, do repertório que ela tinha tocado, de música contemporânea, coisas como, houve um compositor que realmente na composição mete-se uma coisa nas cordas e faz um som diferente. Então, até mesmo aí, ela depois fez um caminho, mas era uma coisa um bocado mecânica, de, ok, para fazer um som diferente, eu ponho aqui uma coisa. Sim, sim, tu já tiveste, então, com os TGB esta oportunidade de ir... Sim, mas basicamente ela tem razão, porque o ensino da música, então, nos últimos anos, é em toda a parte do mundo. Está demasiado formatado. Isto as pessoas, muitas vezes tu vês pessoas que vão aprender e infelizmente muitas vão para isso só buscar um grau académico, não vão para ter uma educação. É isso é que está a acontecer no ensino e pronto, isso é preocupante. Eu deixei de ser professor no ensino superior, passado 20 e tal anos em Portugal, e não estou a pensar voltar sequer, porque já andava tão desiludido e triste com o sistema de ensino nas artes, que não, desde que deixei o ensino aqui, estou um homem muito mais feliz, nem quero saber disso para nada. Se precisarem um dia que precisarem de mim, eu dou as minhas condições, se tiverem condições de aceitarem sim senhora, se não aceitarem sim senhora também, está tudo bem. Mas tive a oportunidade de estar a dar aulas nos Estados Unidos, numa das maiores universidades do mundo, a Universidade de Indiana, onde existe realmente essa formatação, mas há coisas diferentes, que vês que te dão condições de trabalho, vês que os estudantes têm tudo, praticamente tudo,
para poderem ganhar essa experiência, para poderem se ingrar, mesmo que muitos não se ingram, porque há tanta aluna, é tanta gente e há poucas oportunidades, mas de facto tu sentes que ali os professores também são tratados com dignidade, são pagos com dignidade, que têm salários dignos, portanto a pessoa está a trabalhar, a pessoa gosta e veste a camisola da escola onde está, mas sente carinho, sente admiração. Eu a dada uma altura, não sentia admiração, sentia inveja, sentia ciúme, sentia interesseirismo, sentia ingratidão. Aliás, é aquilo que sinto neste momento, a ingratidão de muita gente, sobretudo desde que saí do ensino, as pessoas até se esquecem que eu existo. Por um lado até é bom que ninguém me chateie, assim vive em paz, mas é de facto um pouco triste assistir ou vivenciar isso, não é? Sentir isso, sobretudo a parte da ingratidão. Falaste da Índia, até eu penso que em alguns casos, como por exemplo o do Zakir Hussain, que teve naquele grupo Shakti com o McLaughlin durante muitos anos, até existe quase um estatuto de guru, não é? Que é nas tábuas. Pelo menos. Eu tive em Indiana, nos Estados Unidos, atenção. Indiana. Desculpa, sabes que. Bloomington, também lá havia indianos. Também havia indianos. Mano, estamos a falar de formatação, mas isto, obviamente, não tem a ver com a disciplina de aprender um instrumento, que demora muitos, muitos anos. Como é que tu achas que se tem as duas coisas? Esta disciplina da aprendizagem que é necessária, mas da cabeça ter abertura para absorver linguagens diferentes. Como é que foi contigo, Mário? Porque isso nota-se na tua música. Na guitarra eu toco um instrumento diferente. É um instrumento que ofereciam a guitarra a um miúdo e o miúdo começava a tocar. Eu não sabia nada de música, nem tinha assim muito jeito, não fazia ideia do que era. Comecei a tirar sons do instrumento. Portanto, é diferente. Aprendi mais ou menos com os amigos, com os discos. Só muitos anos mais tarde é que tive aulas de música e, curiosamente, as minhas primeiras aulas de música foram quase no Hot Club. Ou seja, não tive aulas pelo ensino mais normal. Depois, quando estudei guitarra clássica, já foi depois. Ou seja, eu já estava completamente liberto para ser integrado em qualquer formatação. Mas eu gostava da formatação. Mas é diferente. Hoje vejo, quando uma pessoa quer, no caso dos meus filhos, quando querem aprender um instrumento e vão para uma escola de música, tipo um conservatório, às vezes pode ser um bocadinho menos bom, porque é essas coisas todas que o Sérgio fala que tendem a acontecer. Eu tive à procura, a vossa biografia enquanto músicos, é como a dos académicos, não é? Quando há uma conferência, com uma diferença, é que dá mesmo prazer, aquele prazer do melómano que estavas a ver, ir ver os vossos trabalhos, porque temos tesouros diferentes em cada um, e às vezes, obviamente, as obras académicas têm o seu valor, mas são um outro tipo de prazer, digamos. Mas vi que entraste em muitas workshops, entre elas nomes como o Derek Bailey, que é uma figura da música experimental incrível. Isso, como é que entrou na tua formação como guitarrista? Pois, eu nessa altura em que eu era um ávido estudante e queria estar em todas as coisas, eu lembro-me que havia muito pouca gente no jazz a ir aos concertos. Então eu comprava às vezes o bilhete quando tinha dinheiro, mas eu sentia-me na obrigação de ir, porque pensava, se eu não for a este, nem se calhar nem me apetece muito ir a este concerto. Se calhar não vai haver mais concertos, é melhor eu ir. E às vezes com os workshops eram esses. Às vezes haviam esses workshops na altura da Gulbenkian, que eram organizados pelo Rui Neves, pelos concertos. Eu fiz workshops aí, que eu não sabia quem eram os músicos. Por exemplo, eu fiz um workshop com o grupo do Paul Motion, em que foi a primeira vez que eu ouvi o Bill Frisell a tocar, foi exatamente à minha frente. Foi à minha frente. Mas esse com o Derek Bailey, lembro-me bem, que foi bastante aliciante, tanto de estranho que foi, como do lado bom que teve. Mas eu na altura também não sabia quem era o Derek Bailey. Sim. Mas isso então deve ser mais curioso.
o workshop com o Derek Bailey tem um pormenor engraçado que eu nunca mais me esqueci. Esse workshop que era: o Derek Bailey pôs os músicos todos numa circunferência à volta dele sentados. E cada um estava com o seu instrumento e ele usava um timer e disse: vamos fazer uma peça agora, eu vou pôr aqui 2 minutos, vamos começar. E eu era um estudante de jazz, se calhar formatado como aqueles que o Sérgio falou da música clássica. Então eu só pensava assim: o que é que eu vou tocar? Isto é livre, mas eu tenho que tentar tocar a nota que eu tenho na cabeça. Que nota é que eu tenho na cabeça? O que é que me apetece ouvir? O que é que eu tenho que tocar? Enquanto eu estava a pensar isso, o rapaz que estava ao meu lado também era guitarrista, de repente tira de um saco que tinha ao lado uma baqueta e desata a bater na guitarra. E eu aí percebi que realmente a minha maneira de pensar não estava muito certa, se calhar, para aquela circunstância. Sinto assim, deixa ver, isto é em que nota é que eu, que eu começo. Olha, nós não temos aqui o Alexandre, que é obviamente uma parte importantíssima, como vocês os dois. Aquilo que vos queria perguntar aos dois é: não há hierarquia, nota-se no som, até quase que é uma ética artística do jazz muito comum, que todos os instrumentos se acompanham e se suportam. Mas queria perguntar-vos qual é o papel do ritmo em faixas em que o ritmo muda tantas vezes. Como é que vocês veem o... Quem nos dá é o kick-ass, é quem nos dá os pontapés no rabo. Quando tu falaste da energia, tem muito a ver com ele. É claro que também tem a ver com o Sérgio, mas tem muito a ver a maneira dele tocar. Tem muito a ver com isso. O Alex mesmo antes de quem estiver atento, por exemplo, só ao material que o Alex utiliza, desde que começámos com o trio, e todos os ensaios, todos os concertos, a bateria nunca é a mesma. Os componentes da bateria, as ideias, há sempre qualquer coisa de novo. Está sempre, não há um único, até a gravar um disco, provavelmente, se tivermos 2 dias em estúdio, o segundo dia a bateria já está modificada. Há lá qualquer coisa que já está... há sempre qualquer coisa nova, outra sonoridade, uma coisa que ele ouviu ou que ficou inspirado com uma sonoridade e traz e adapta aquilo ao trio. Portanto, é de uma criatividade e depois, como é óbvio, a sonoridade, ou seja, o mesmo ajuda também a sonoridade ao trio. Nós tocamos o mesmo tema, mas com uma sonoridade completamente diferente, quer dizer, nós vamos se adaptando àquilo, mas funciona sempre. Mas quem tiver a ouvir, se calhar, do outro lado, nem se apercebe ao certo porque é que está a soar diferente. Porque é que está a soar diferente. Mas isto também ajuda imenso, não é? Temos ali uma sonoridade diferente, ou seja, uma cor diferente, uma textura. Portanto, até aí se vê a criatividade. E depois, como estavas a dizer, parece que as nossas vozes... não há propriamente como, não é aquela hierarquia quando vês, por exemplo, um quarteto de jazz ou um quinteto, tens o saxofonista e ele é o líder da banda, e depois tens o guitarrista, e depois tens o baixista, e depois tens o baterista. Pronto, e basicamente aquilo mantém-se sempre tudo, pronto, é aquele formato, não é? Aquele formato, depois há um solo e depois no fim lá o solo do baterista é mais para o fim do concerto e é um solo dividido também. É assim uma coisa. Aqui não há, as vozes são repartidas, tanto eu estou a fazer uma linha de baixo, como de repente estou a fazer melodia, como de repente estou a solar uma área igual, tanto está a fazer um acompanhamento de ritmo, como de repente está a fazer apenas uma textura, como de repente está a solar, como de repente é o Mário que faz o baixo na guitarra, e o Alex na bateria faz exatamente a mesma coisa. Se estiverem com atenção, muitas vezes ele sola, faz o acompanhamento, mas muitas vezes também faz a melodia, outras vezes faz um contracanto. Quer dizer, há aqui uma série de... Se vocês ouvirem o trio, e há muita gente que já me disse isso, mas vocês parecem muito mais gente em palco. Era o que eu ia dizer, parece uma orquestra, às vezes mesmo uma marching band, com 20 elementos. Isso é impressionante. Há outra coisa que também acho impressionante, é que não há nenhuma música de 20 minutos, de 15, mas mesmo nas músicas mais curtas, de 3 minutos, respira-se. Mesmo às vezes quando o ritmo é acelerado, parece que o tempo ali estica. Não sei, porque
para mim é uma coisa emocional de quem escuta, eu não sou músico, mas como é que é possível vocês terem, às vezes, uma parte de 20 segundos, outra de 2 minutos, e com estas mudanças mesmo assim, haver esse espaço dentro de uma música pequena? Como é que isso acontece? É uma pergunta um bocado abstrata, se calhar não... Às vezes nós, às vezes há músicas que a gente pega, ou às vezes pode ter a ver com o Alex, às vezes pode ter a ver comigo ou com o Sérgio, mas às vezes queremos incluir partes numa música que não tem nada a ver uma parte com a outra. E então, às vezes temos que arranjar as soluções que faça sentido para escolar. Mas é isso que faz com que às vezes em cada música possa acontecer muitas coisas diferentes. É bocado, o Sérgio tinha falado também, desculpa, interrompi-te, não sei se ias continuar. Não, era isso que eu queria dizer. A música não é só o que vocês estão a executar, é também a linguagem com que vocês em palco dão deixas uns aos outros. Ou seja, um bocado dizias do Alex que ele é o kick-ass, não é? Aquele que vos... Isso acontece da maneira como às vezes acentuam determinada coisa enquanto estão em palco, isso acontece. Ou é mais a maneira como olham uns para os outros, que as músicas vão sendo diferentes, não é? Não, há certo tipo de temas que é mais evidente que outros, não é? Há aqueles temas que já são mais instintivos, que como já tocamos há muito tempo juntos, e há temas que são mais... Parece que é mais fácil da gente interiorizar e já estamos mais... Pronto, já é mais um instinto, já sabemos ao certo, e sentimos, conseguimos pressentir isso. Há outros em que realmente, como o grupo tem partes completamente livres, não é? Nós temos que comunicar uns com os outros quando é que vamos partir para outra secção, ou quando é que tem que haver temos que estar sempre em comunicação dentro de palco uns com os outros. Porque por isso é que, ou seja, é um grupo onde parece que nós estamos, quando parece que nós estamos completamente livres e vale tudo, menos tirar olhos, assim uma expressão brincadeira, não há. É um grupo com muita disciplina, na realidade. Sim. Há muita disciplina. Às vezes é quase como um jogo, às vezes estamos assim numas partes, parece como é que se vai sair dali, e há um que tem uma dica. Há um que tem uma dica e que depois quando a toca a gente já sabe para onde é que vai. Mas há um que é a chave, é a peça-chave nessa altura. É um caos organizado. Exatamente. É isso que faz a diferença, sobretudo naquelas bandas que mais de música improvisada. Uma pessoa pensa que eles estão a fazer, que aquilo é tudo ao calha. Não, aquilo não é ao calha. As boas bandas de jazz de música improvisada, as pessoas sabem perfeitamente qual a sua função, o que é que estão ali a fazer, para onde é que querem ir. E isso nota-se logo. Uma pessoa quando ouve, por exemplo, Anthony Braxton ou Ornette Coleman com as suas bandas, e mesmo o Monk, que parecia que era um Dixieland todo desconchavado, assim todo maluco, aquilo está altamente bem estruturado. No meio daquilo tudo existe a liberdade para as pessoas aventurarem-se, mas está tudo, tem que haver ali uma disciplina, tem que haver um controle, e as pessoas respeitam-se umas às outras. Portanto, por isso é que nesta área da música mais improvisada existem tantos maus grupos, porque é muito fácil esbarrar para a indisciplina, para a falta de respeito uns com os outros, não verbalmente, mas musicalmente. Sim. Aquilo pode ser uma confusão tremenda e depois ninguém se entende, e às tantas é desagradável para quem está a ouvir, e depois as pessoas ficam com a ideia que a música, por exemplo, e depois tudo está catalogado no jazz. A palavra jazz é uma palavra, assim como a música clássica, são palavras que não se devia sequer utilizar. Isto é muito complicado, quer dizer, agora, por exemplo, eu toco uma orquestra, sou músico clássico. Não, o meu instrumento é um instrumento com 200 anos, quer dizer, então eu não toco música clássica, eu não toco Beethoven, não tenho música desse compositor, nem no à tuba. Portanto, eu sou um músico erudito, vá lá, naquela área. Portanto, aqui no jazz, o que é o jazz? Isto é uma palavra tão larga, que cabe tanta coisa nesta palavra, até os próprios jornais, nos poucos onde existe alguma crítica a discos ou músicas, parece que obrigatoriamente têm que catalogar. Por exemplo, os TGB têm sempre dificuldade em catalogar o grupo TGB, vai para o jazz, mas não existe jazz fusão.
Não está lá escrito, tens só música clássica, rock, pop, jazz, metal. Não é mais nada, quer dizer, se houver grupos que não tocam música clássica, mas são inseridos na música clássica. Se houver um grupo tipo TGV que é uma fusão de estilos, como tu dizes, nós podemos facilmente entrar num festival de música contemporânea, de música completamente... Ou de rock, sem problema nenhum. De rock. Sim, sim. Portanto, como é que tu vais catalogar uma banda que não consegues tu próprio classificar? Porque não, quer dizer, tanto estás a ouvir um cover de uma balada do Livro da Selva, do filme, e de repente ouves um tema original do Mário que é uma homenagem aos Western Spaghetti. De repente vais ouvir e tens ali um tema do Alex sobre o Black Dog dos Led Zeppelin. O Led Zeppelin, ou uma coisa assim. Quer dizer, depois, como é que tu vais... É difícil, é agradável para quem vai ouvir, mas há muita pessoa que lhe faz muita confusão. Porque parece que não há uma identidade, não há um estilo, quer dizer, é tudo ali... Sim, quem ouvir o programa ouve pelo menos 2 músicas, se ainda não vos conhecia. Mas vamos só aqui ressalvar que falámos de caos e disso tudo, até de música experimental, de improviso. A vossa música é incrivelmente melodiosa, é gulosa, digamos, tem esse prazer de tocar. Tem muitos elementos que vocês conseguem gerir, mas não... Quem for à procura depois de ouvir estes 2 temas vai perceber isso perfeitamente. E queria falar dessas influências que vocês têm. Mário Delgado descobriu uma coisa que não fazia ideia, é que com o Alexandre, penso, vocês criaram uma banda de tributo aos Led Zeppelin. Sim. Os Led On. Led On está tocando há muito tempo. Já apareceu. Foi uma coisa... foi uma coisa que aconteceu um bocadinho por acaso. O que eu falei ao Alexandre, eu tinha comprado uma Les Paul e não sabia bem o que é que eu tinha comprado, então vamos brincar aos Led Zeppelin. E começou assim, mas de repente deu-nos gostámos imenso, fomos tocando mais vezes. E em relação a isto, da maneira como o rock, o jazz se influenciam, lembrei-me que um músico de jazz que veio tocar a Portugal, eu não me lembro quem, a história também foi de um amigo que me contou, perguntava-lhe, mas o que é o jazz? E ele disse-lhe apenas it's in the blues, it's all in the blues. O blues parece-me, resumindo muito a história da música, da origem, quer ao rock, quer ao jazz. Mas parece agora que o jazz até é o local com mais liberdade para reunir depois quer o pai, quer o filho, ou o irmão. Isso faz algum sentido, do jazz ser este local de reunião, de reinvenção? Não sei, talvez tenha sido é que no jazz aconteceu, talvez tenha sido dos estilos em que aconteceu mais mudanças durante um certo período, num curto período de tempo aconteceu muita coisa. Ainda se vive hoje em dia e acontecem muito poucas coisas novas, ainda se vive dessas inovações que aconteceram num curto período de tempo. É assim, mas o blues tem uma grande ligação com o jazz, né? Mas pronto, não. Eu adoro descobrir coisas de música que misturam, que eu não sei bem em que estilo é que estão. Eu sei lá, coisas que estão no princípio do rock and roll, mas que ainda estão ligadas ao blues, ainda estão ligadas ao jazz. Às vezes estilos dessa altura que não se percebe bem o que é. Parece que é uma mistura de tudo. O Western Swing é um caso desses. Podes repetir? O Western Swing. Western Swing. Pois, eu estive a rever os vossos 2 primeiros álbuns bastante antes da entrevista e nota-se na tua guitarra que tem esse som que é um bocado familiar, mas que não é um som de género, ou seja, está aqui um solo de blues, está aqui e é uma coisa feita com muita subtileza. Isso é um trabalho mais consciente quando estás de volta da guitarra? É uma coisa, digamos, mais emocional?
Às vezes há uma certa procura, às vezes há uma certa procura de originalidade. Outras vezes deixo-me preocupar com isso. Mas pronto, por exemplo, o primeiro disco dos TGB, eu estava mais preocupado com a originalidade, na maneira como eu tocava a guitarra. E que eu, às vezes até pensava, este som se calhar está agudo demais, mas hoje em dia, quando o volto a ouvir, fico, pá, ainda bem que eu fiz assim. Não, dá assim umas coisas. Essa preocupação na forma como vou tocar as coisas. Às vezes o Alexandre também é um bom conselheiro e diz, não faças isso assim, isso assim não, e eu mudo. É bom, entre os três, vocês, cada um estar dedicado ao seu próprio instrumento há tanto tempo que vocês têm sempre, quando estão a ensaiar, um ouvido de baterista, um ouvido de tocador de tuba para a tua guitarra, e isso é bom, ter perspectiva de quem toca um instrumento diferente? Sim, claro que sim, sobretudo. Eu falando agora dos outros dois, o Sérgio e o Alexandre são completamente virtuosos do instrumento e conhecem muita música. O Sérgio conhece coisas de música clássica que eu nem conheço os nomes. Eu nem os nomes sei o que é que são. De maneira que estamos cada um na perspectiva dos outros dois que têm à frente, está sempre a ser seduzido com muitas coisas que não está à espera. E uma coisa que vos pergunto também é, vocês são muito irrequietos, têm muito trabalho já gravado, mas tocam também só por prazer, sentarem a ensaiar para fazer a tal jam session. Acontece-vos neste último ano, imagino que é complicado, mas isso é uma coisa que fazem naturalmente entre vocês? Com outros músicos? Há uma coisa. Este grupo só toca, nós só ensaiamos para fazer música nova. E depois tocamos os concertos e não ensaiamos. Nós chegamos a um palco e tocamos sem nunca ter tocado. Não precisamos de fazer. Há outros, eu toco em grupos que é inimaginável eu ir para um concerto sem ter feito 1 ou 2 ensaios. Com este grupo, nós vamos para um concerto e já estamos habituados a isso. Mas é que isto dá trabalho. Eu às vezes perco mais tempo do que se tivesse ido fazer 3 ensaios durante a semana sozinho. Mas este grupo já estamos habituados, já sabemos que é assim que funciona. Ou é porque o Sérgio está longe, ou é porque eu e o Alex estamos ocupados. É assim que isto funciona. Mas nós já sabemos que é assim que funciona bem. É assim, Sérgio, é uma ligação que vos permite ir para palco com essa confiança uns nos outros? Para já porque é sinónimo que nós já tocamos há muito tempo e que criámos esta rotina a música está na nossa cabeça. Nós sabemos a que nos propomos, não é? A ir ao concerto e aceitar. Obviamente, se for um concerto um pouco mais longo, em que a gente tenha que ter mais música preparada, provavelmente tentamos encontrar um dia, pelo menos para dar uma olhada e rever alguns temas, pronto, para termos... Isso por vezes acontece, nem sempre é possível. Por exemplo, se estivesse mais vezes em Lisboa, se calhar a gente conseguia ensaiar até mais vezes. O problema é que eu passo muitas vezes no Porto, eu trabalho no Porto, portanto nem sempre é fácil, e muitas vezes quando eu estou disponível, também o Mário tem que dar aulas e tem outros projetos, tem tantos projetos, o Alex também, quer dizer, estamos a falar em tempos normais, não é? Que agora, pronto, é o que é. Agora que até tínhamos tempo para ensaiar, não nos deixam sair de casa, basicamente. Mas pronto. É. Agora era uma hipótese boa para ensaiarmos. Olha, finalmente temos tempo para ensaiar, mas pronto, mas é o que é. Mas de facto isso também eu acho que nós já aprendemos disso. E eu por acaso transportei um bocado dessa maneira de estar na música para muitos de outros projetos, até na música mais erudita. Por exemplo, eu tenho muitos discos gravados com obras originais para tuba e piano e outros projetos que eu nunca ensaio. Eu estou a ensaiar no estúdio ou na sala de concertos, porque não há tempo para eu e o pianista muitas vezes poder juntar e ensaiar.
Ou então vou ensaiar, por exemplo, lembro-me de gravar uma peça de um compositor californiano, Jerry Grant, que era um compositor que fazia música para filmes. Fez a música para as Tartarugas Ninjas e o Regresso ao Futuro, não sei o quê, um dos filmes. Era um gajo assim, Mr. Magoo, teve assim uns filmes até famosos, aqueles filmes de pipoca de domingo à tarde. Mas ele escreve bem, e há um saxofonista de jazz chamado Jerry Grant. E ele escreveu um tema que vai sair num dos discos que eu tenho novos que vão sair agora, que é o do XL, com o Telmo Marques, é um pianista, compositor, um músico muito versátil. E esse disco, e essa peça tem um trombone, que é o Hugo Assunção, que é o primeiro trombone da Orquestra da Ópera do Teatro Nacional de São Carlos. E eu fiz um ensaio com o Hugo, saiu o Telmo estava no Porto, com um som MIDI, e fui a Lisboa ensaiar com ele. Depois fomos para o estúdio e gravámos na sala na Real Vinícola, no novo estúdio da Orquestra de Jazz de Matosinhos, e gravámos por takes, sem nunca termos tocado os três com o Telmo, a peça, ou seja, e eu já tenho a mistura, tenho aqui isto, e se eu já mandei aquilo a muita gente, as pessoas não acreditam que aquilo que foi gravado no estúdio, sem nós nunca termos tocado juntos, nem sequer ensaiado. Quer dizer, ou seja, porque nós sabíamos à partida, obviamente estamos a falar de coisas que são execuíveis, não é aquela música extremamente complicada, que exige muito tempo. Não, também muitas vezes já nem há paciência para isso. Estás a ver? Esse tipo eu tenho muitas obras que me escreveram num âmbito mais contemporâneo, que eu digo que já, muitas vezes eu digo ao compositor, olha, eu vou gravar isto, mas eu nunca vou tocar isto ao vivo. Isto é impossível, quer dizer, eu não tenho tempo para andar permanentemente, como diz o Mário. Vamos andar sempre com ensaizinhos. Porque o público depois não se apercebe da dificuldade, nem quer saber disso para nada, é um stress medonho toda a vez que vais apresentar aquilo em qualquer sítio, tens que passar tempo, horas e horas novamente a estudar. Isso chega a um ponto que já não tem nada a ver com o desfrutar da música, estás mais preocupado com outras coisas do que realmente o desfrutar da música. E com este trio foi assim basicamente que eu fui também aprendendo a viver. Claro que é uma responsabilidade, eu às vezes gostava muitas vezes de ter tido um ensaio no dia anterior, para me sentir mais confortável, porque às vezes há coisas que se tivermos muito tempo, obviamente se tivermos concertos com regularidade, não há problema, mas também temos alguns momentos em que não aparece um concerto, e às tantas, como fazemos tanta coisa diferente, sabe sempre bem, como é óbvio, fazer uma leitura antes e meter o cérebro naquela frequência para estarmos mais confortáveis. Eu lembro-me que fomos tocar ao showcase no CCB, um showcase aí da Associação de Jazz Europeu, organizado pelo Carlos Martins, e era algo importante, e nós queríamos estar bem preparados, quer dizer, e então conseguimos marcar um ensaio, penso eu, conseguimos marcar assim um ensaio, assim de vez em quando conseguimos estar juntos, nem que seja para meter as ideias em dia, e é sempre bom estarmos os três. Eu, por exemplo, pelo menos cada vez que estou com o Mário e com o Alex, é uma masterclass, entende? Para mim é uma masterclass. São masterclasses em que eu ainda muitas vezes sou pago para estar na masterclass, que é espetacular. Isso é que é um privilégio. É um privilégio. Mas já percebi por tudo o que o Mário diz que também é um privilégio estar contigo e que gosta muito. Uma coisa, nós estamos a aproximar do fim. Eu imagino que vocês estejam mortinhos então para ir para estúdio e começar já a gravar, prescindindo de ensaios depois deste tempo de confinamento, ou será de outra maneira? Pois, eu queria que este investimento que nós estamos a fazer que dê os seus resultados e que a gente possa... Talvez a gente consiga negociar com o Fernando Mendes o preço certo e irmos para lá gravar um dia destes, e pode ser que funcione lá. Porque ainda se pode, não é? Ainda se pode, ainda há atividade, portanto, enquanto eles preparam a montagem do estúdio, nós aproveitamos lá e vamos gravando aos poucos, antes da emissão. Estou a brincar, mas conseguimos uma autorização para sair de casa e do Conselho para ir ao preço certo, e aproveitamos para gravar o quarto disco dos TGB em período de confinamento, com uma autorização especial do canal televisivo. Não sei, mas realmente para nós é extremamente complicado. Por exemplo, nós somos como atletas de alta competição, não é? Não é só o facto de estar no palco que nós vivemos, e acho que isso, mesmo agora estando na cena da online, não sei o quê, não há nada como o palco e ao vivo. Portanto, isso é insubstituível.
Obviamente que vamos passar a ter uma sociedade muito mais através das redes sociais, há muita malta que vai continuar a fazer coisas e acho bem porque é uma ferramenta espetacular e ainda temos muito que evoluir até nesta ferramenta porque deu para perceber que ainda há muito para evoluir nesta área. Mas concertos ao vivo não há hipótese de substituição realmente e isso vai continuar, como é óbvio, ainda com mais sede, porque a seguir às grandes crises, a seguir às grandes tempestades, há sempre, apesar das dificuldades, há sempre momentos, é aí que as pessoas vão dar valor, para já, à sua liberdade, não é? Porque nós, neste momento, a coisa que me está a custar mais é eu ir beber um café, e aconteceu há 2 dias, ir beber café a uma máquina que há aqui em Alcobaça, de Grab Away, estava com um amigo meu, que o Mário conhece, que é o Ruben da Luz, um grande trombonista, e fomos beber um café. Epá, e houve alguém que denunciou-nos da gente ter ido beber um café à máquina e apareceu lá a polícia a identificar-nos. Realmente, como se fôssemos dois criminosos que estivemos ali 5 minutos. E realmente, porquê? Porque felizmente vimos aqui para a academia, eu estou na Academia de Música de Alcobaça, como isto não há aulas, eu venho estudar, porque eu não consigo estudar aqui em casa, portanto eu venho estudar tuba, eu tenho que me exercitar, eu tenho que praticar, assim como um atleta, assim como os surfistas vão para o mar, o Pimenta vai fazer a sua canoagem, os jogadores, porque também os futebolistas também têm que se treinar, quer dizer, e nós, como atletas de alta competição, temos que praticar, eu não posso estar em casa com uma tuba, a fazer barulho, a chatear toda a gente, é muito complicado para nós mesmo este período de confinamento. E então, estas coisas, aquilo que eu estava a falar sobre a liberdade, acho que as pessoas vão dar valor cada vez mais à palavra liberdade, ou seja, a pessoa ter a opção, quando eu digo liberdade é a pessoa ter a opção de ficar em casa, mas também ter a opção de sair de casa. E isto neste momento é algo que eu acho que nós... Quando a gente puder ter essa opção, voltamos a ter essa liberdade. E é uma pequena coisa, mas faz toda a diferença. Ou seja, uma pessoa está em casa, mas também apetece sair de casa. É isto que faz sentido. A palavra liberdade faz sentido. E neste momento é isso que eu estou a sentir, que após esta situação, que as pessoas querem, e que nós já vivemos isso, porque quando as coisas começaram a abrir, e nós começámos a ter até, felizmente, alguns concertos, as pessoas estavam super felizes. Não éramos só nós. Foi uma alegria imensa e as pessoas vinham ver os concertos, apesar de todas as regras e de aqueles procedimentos todos. Era notório a felicidade da cara das pessoas de estarmos uns com os outros, mesmo com máscara. As pessoas não querem saber disso. Mas podem meter as máscaras. As pessoas queriam estar a ouvir música, queriam estar juntamente com outras pessoas e ver os sons ao vivo. E isso é insubstituível e eu espero bem que este tempo passe o mais rapidamente possível, porque senão a sociedade precisa de música. Música, para mim, neste momento, é se calhar o melhor antídoto e o mundo precisa mais de música. Eu acho que a música transforma, faz as pessoas viverem numa melhor sociedade, faz as pessoas, por exemplo, todos estes problemas que estamos a assistir, problemas raciais, problemas religiosos, problemas, todas estas fragilidades todas da sociedade, na música, no geral, isso não existe. A música consegue conviver com essas coisas todas e meter todas as pessoas na mesma frequência, e as pessoas são todas aceites, independentemente das suas crenças religiosas, das suas etnias. Quando estamos a fazer música, estamos todos a falar a mesma linguagem, e toda a gente é bem aceite, seja A, fulano, B, C, não interessa nada, somos todos, acho que temos uma missão importante, como enquanto artistas, sobretudo na área da música, uma missão muito importante, e acho que a seguir esta pandemia, nós os músicos, e eu sinto isso mesmo, temos a obrigação de sarar muitas feridas que foram abertas, temos essa função que vai ser muito importante, vai ser muito importante. Eu queria dizer que os vossos álbuns se encontram disponíveis para compra no iTunes, na Clean Feed, não sei, estão lá os 3 na Clean Feed, editados. É muito importante todos nós que gostamos da vossa música e de outros músicos apoiar-vos, e também quem tem poder de fazer com que as coisas sejam mais justas. Eu não imagino nenhuma sociedade sem música, e penso que já ouvi alguém dizer que todas as civilizações de que há conhecimento têm alguma forma de música. Por isso, provavelmente, até podemos dizer que não há civilização sem música. Quando a música acabar, acaba a civilização.
Eu queria-vos agradecer muito, muito, muito. Quero que voltem aos palcos, ao estúdio, que tenham a vossa liberdade conforme merecem e conforme desejam. E vos perguntar se me queriam fazer uma sugestão de um músico português, de músicos portugueses, que acham que deva ser escutado. Eu sei que há muitos, mas se houver alguém em particular que esteja a ser esquecido. Eu posso sugerir já um músico que foi um dos músicos mais impressionantes e que partiu muito cedo e foi das pessoas mais talentosas e com uma visão completamente ampla, que é o Bernardo Sassetti. Foi realmente, se calhar, dos músicos que eu mais admirei e que de facto me fez ver a música de outras perspectivas e sei lá, era uma pessoa, sei lá, quer dizer, ele partiu muito cedo, mas fez tanta coisa até lá e fico a pensar o que é que ele teria ainda para fazer com os anos todos que estavam à frente dele, quer dizer, ele partiu com 40 anos, basicamente, ou seja, um artista daqueles que, ainda por cima, ele estava-se cada vez mais aproximando à parte da fotografia e do cinema e acho que quer dizer, os discos dele que eu já ouvi vezes sem conta e eu tive a felicidade de estrear duas obras, uma delas encomenda do Festival de Caldas para tuba, marimba e piano com ele, que foi a primeira composição enquanto compositor de música erudita que ele teve, foi o Adelino Mota que fez a composição, e depois houve uma peça que ele gravou no seu álbum Indigo, que é o prelúdio, o prólogo e prelúdio em sol menor, que ele fez uma versão para tuba e piano que eu gravei no primeiro disco com o Tel Marcos, com o do XL, e está gravado, mas a ideia era ter gravado com ele, já não fui a tempo, infelizmente, mas é um músico que eu aconselho a toda a gente, há tanta coisa dele no YouTube, o próprio disco que ele tem com o Carlos do Carmo, que é um disco fenomenal, que é um disco lindíssimo também, sei lá, há tanta coisa, esse é um dos músicos que me marcou. Fica aqui Bernardo Sassetti, sugerido pelo Sérgio. Mário, há algum nome que nos queiras deixar também? Assim, sei lá, os guitarristas todos portugueses ligados ao jazz, há imenso, o Nuno Costa, o André Santos, o Bruno Santos, o André Fernandes, o Bruno Pernadas. Há muita música boa. Agradeço-vos muito, quer as vossas sugestões, quer sobretudo esta conversa. Nós agora vamos ficar com The Mule, do álbum Evil Things, de 2010. Sérgio e Mário, muito obrigado pela conversa. Espero ver-vos de regresso aos palcos o mais depressa possível. Obrigado, Nuno. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Mário. Obrigado.